Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Louvado seja o nome santo de Deus, eu estou bem. Vou ler com vocês uma parte na Bíblia, gente, que poucos de nós entendemos, mas Deus vai abrir o nosso entendimento, né, para que nós venhamos entender. E está escrito em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34. Fala assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vós recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui nosso Deus está falando que ele não veio trazer a paz sobre a terra, né? Que ele veio não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. O que o nosso Deus quer dizer é que a espada, todo aquele que tiver contra ele. E o pai que amar mais o seu filho do que o nosso Deus, e a mãe que amar mais o seu filho do que o nosso Deus, e os filhos que amarem mais seus pais que o nosso Deus. E a nora que amar a sua sogra mais que o nosso Deus, e o genro também, né? A sua sogra, o seu sogro mais do que o nosso Deus. Isso quer dizer que vai haver um conflito entre família. Quando você começa a pôr o seu próximo mais que Deus, haverá conflito, porque haverá um espírito que não é digno de Deus. Porque Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. Nós amamos os nossos filhos, mas jamais o nosso filho vem em primeiro lugar na nossa vida do que o nosso Deus. Nós amamos o nosso filho, nós vamos orar pelos nossos filhos para Deus encaminhar os seus caminhos. Nós vamos orar pelos nossos genros, pelas nossas noras, para que o nosso Deus venha encaminhar os seus caminhos da entendimento e sabedoria para eles e para nós, para que não venha a haver conflito entre as famílias. Muitas das vezes há conflito entre nora, entre sogra, sogro, genro, sogro, nora. Por quê? Porque a gente acaba pondo a nora, acaba pondo os filhos em primeiro lugar. Esquecemos do nosso Deus. Isso não é agradável aos olhos de Deus. E aí, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver o quanto nós erramos. Estamos errando na presença de Deus e não sabemos, porque às vezes nós arrumamos confusão, porque nós vamos pôr o homem
em primeiro lugar. E não vamos pôr o nosso Deus. Você pode amar o seu filho, você não pode idolatrar o seu filho. Você pode ter os cuidados com o seu filho, você pode amar e proteger, mas você tem que amar o seu Deus em primeiro lugar, o nosso Deus. Tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque se o seu filho ficar doente, você vai buscar a quem? Ao nosso Deus. Para que o nosso Deus venha ao encontro dele e liberte ele. Então, em primeiro lugar na nossa vida vem o nosso Deus, depois vem os nossos filhos, nossos familiares. Porque Deus nos amou primeiro. Deus nos perdoou. Deus deu seu primogênito, seu único filho para nos salvar. Aí a gente vai e põe os filhos em primeiro lugar, né? Porque nós achamos assim, nós mães achamos assim, que os nossos filhos vêm em primeiro lugar. Ele vem em primeiro lugar, tipo assim, gente, os nossos filhos vêm em primeiro lugar do que nossos amigos. Mas os nossos filhos não vêm em primeiro lugar do que Deus. Primeiro vem Deus, depois vem os nossos filhos. Porque se não vier Deus primeiro, quando o seu filho ficar doente, como que você vai recorrer ao nosso Deus? Como que nós vamos conversar com o nosso Deus, pedindo que o nosso Deus venha em encontro do nosso filho? Não tem como. Então, isso que Deus quer falar conosco. Que, em primeiro lugar, vem Ele para depois as demais pessoas. Porque Deus deu o seu único filho para a nossa salvação. E Ele está mandando. E o nosso Pai também vem depois do nosso Deus, a nossa mãe depois do nosso Deus, né? Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, gente, o que nosso Deus está falando? Se você deixar todas as coisas, todos os pecados, tudo aquilo que é contaminoso, tudo aquilo que vai deixar você a menos de Deus, tudo aquilo que vai prejudicar a sua vida espiritual, se você deixar por amor de Jesus Cristo, você está achando a sua vida perante o nosso Deus. E quem está escrito aqui, perder a sua vida por amor de mim, achará. Então é isso, gente. Nós, às vezes, deixamos de fazer aquilo que está pecaminoso, aquilo que está contaminando a nossa vida espiritual, aquilo que está deixando nós a menos de Deus. Porque quanto mais distante nós estamos a menos de Deus, menos Deus vai nos ouvir. Porque o Deus é o nosso Deus, não o nosso empregado. Primeiro nós vamos servi-lo de alma e de coração, cortando os nossos erros, as nossas falhas ao pouco. Isso não quer dizer que nós estamos nos santificando, porque santo na terra não é. Quando você chegar num grau de santidade, Deus vai levar você para o reino da glória dos céus. Mas se nós houver alguma coisa que está prejudicando a nossa vida espiritual, está prejudicando que a nossa oração seja ouvida por Deus, devemos pedir a Deus o que nós devemos fazer a respeito. Porque muito Deus vai nos abençoar. Essa palavra nos ensina muito, né? Como as demais palavras que o nosso Pai tem escrito para nós. E está escrito também aqui: em quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Gente, um profeta, até para você receber um profeta na sua casa, você tem que orar a Deus, porque muitas das vezes a pessoa vai profetizar na sua casa e te deixa numa situação difícil. Aqui está falando, recebe um profeta na qualidade de profeta. É por isso que nós devemos estar em constante oração para não receber qualquer pessoa dentro do nosso lar.
Porque às vezes você recebe uma pessoa que vai profetizar aquilo que não está na sua vida, aquilo que não acontece na sua vida, e você vai ficar martirizando aquilo na tua cabeça. E vai entrar uma confusão muito grande. O profeta tem que estar em qualidade de profeta, digno para profetizar a tua vida. E um profeta que é digno para nos profetizar, ele tem que ter muita comunhão para com Deus. Uma vez veio uma senhora aqui orar na minha casa, falou que eu não estava indo na igreja. E eu via ela na igreja. E ela falou que eu estava longe de Deus. E todas as vezes que eu ia no culto, ela estava lá. Eu não falei nada, eu fiquei em paz, mas eu fiquei imaginando como que eu estou longe de Deus se eu vejo ela lá, na igreja, né? Então, aí já cabe a pessoa cuidar da sua vida. Se você vê a pessoa na sua casa e ela falar, se você vê a pessoa na sua igreja, ela ir dentro da sua casa, fazer uma visita para você e profetizar que você não está indo na igreja, na mesma hora a gente tem que repreender. Porque o profeta tem que ter a qualidade de profeta, ele não pode falar de qualquer jeito, o que sai pela boca. Quando o profeta é digno de profecia, ele tem comunhão com Deus. Ele deixa a comunhão na tua casa, ele deixa a paz na tua casa. Ele somente vai falar aquilo que o nosso Deus requer. E se entrou um profeta na sua casa e deixou desunião, deixou tristeza, deixou mentira, você tem que repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o justo é a mesma coisa. O justo, não há justo na terra, mas há aqueles que estão perante o nosso Deus, orando, zelando pela obra de Deus, pelo povo de Deus, se consagrando perante o nosso Deus para que vai fazer uma visita na sua casa. Ele não vai de qualquer jeito. Primeiro, ele se prepara dias antes e vai aonde Deus mostra para ele. E Deus ainda fala para ele o que ele deve falar. Porque da boca dele, da boca de um justo, da boca de um profeta, não sai qualquer palavra. Porque um profeta, um justo, vai entrar na sua casa, ele não entra de qualquer maneira, não. E ele está ali meses orando a Deus, meses em comunhão com Deus, fazendo um jejum para depois fazer aquilo que Deus manda, fazer uma visita até sua casa. Um profeta verdadeiro é esse, um justo que Deus quer dizer é esse. Ele faz meses de jejum, meses de oração, consagração perante o nosso Deus. Ele não fala para ninguém, ele não comenta com ninguém. Fica entre ele e Deus, e quando Deus fala para ele, ó, o endereço é esse, o nome da pessoa é esse, você vai lá e fala o que eu estou mandando. Aí vai trazer aquela paz, aquela alegria, aquela harmonia. E aquele que Deus mandou na tua casa, quando ele for embora, tudo vai se cumprir o que saiu da boca dele. Por isso que quando eu falo, gente, nós temos que ter cuidado em receber as pessoas da nossa casa, porque muitas das vezes muitos vão para trazer desunião dentro do lar, para trazer tristeza. E o verdadeiro profeta, o verdadeiro justo de Deus, ele está se consagrando há dias, há meses, para fazer uma oração na tua casa, para fazer uma visita na tua casa. Ele não vai de qualquer jeito, não. Ele só vai quando Deus manda, né? E está escrito, qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, qualquer um de nós que recebeu o servo de Deus, com todo respeito, com toda alegria no nosso coração,
tratando bem, dando um copo de água, servindo a ele algo para ele comer. Estiver em comunhão, se nós estivermos em comunhão com Deus, nós vamos estar em comunhão com Ele. E devemos também ter o respeito e a educação a eles, porque eles foram mandados por Deus, foram revestidos da parte de Deus para fazer uma visita na sua casa. Então, quando alguém chegar assim, esteja em comunhão com Deus, para que Deus te mostre que realmente aquele foi mandado por Deus. Que ele não foi ali de qualquer maneira. Primeiro ele se consagrou, primeiro ele jejuou, primeiro ele entrou em oração e pediu ordem a Deus para que fosse até a sua casa mandar o recado que Deus mandou ele dar. Aí vai trazer a paz no seu lar e o que saiu da boca dele vai ser realizado. Então, quando Deus fala, cuideis que vim trazer a paz, não cuideis que vim trazer a paz na terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Se nós estivermos em comunhão com Deus, Deus nos mostrará tudo. A espada é essa, a desunião. O profeta vai até a tua casa, traz desunião, porque você recebeu um profeta que não era para receber. Porque você permitiu que alguém fosse até a tua casa, que não era para ser permitida a entrada da porta para dentro, era para ser permitido você recebê-lo do portão para fora. E a espada é quando você põe o seu filho, a sua nora, o seu genro, a sua sogra, o seu sogro, em primeiro lugar na sua vida, em vez de pôr o nosso Deus. Porque se nós pormos Deus em primeiro lugar, quando os nossos familiares estiverem precisando de oração, é ao nosso Deus que nós vamos recorrer. Então, Deus não quer que nós venhamos pôr em primeiro lugar genro, sogra, nora, filho e assim por diante. Primeiro vem Deus. Porque quando Deus vem primeiro na nossa vida, alguém dos nossos familiares estiver precisando de uma oração, a gente vai orar ao nosso Deus e Deus está pronto a nos atender. E se nós fizermos ao contrário, por nossos filhos, nossos genros, nossas noras, nosso sobrinho em primeiro lugar do que Deus, o que vai acontecer? Aí vem a desunião. Porque você vai orar quando todos esses precisarem e Deus vai te mostrar que ainda não atendeu a tua oração. Porque você pôs eles em primeiro lugar do que Deus. Em primeiro lugar vem Deus para que a nossa oração seja ouvida e seja cumprida, né? Realizada. E depois vem os demais. É assim que age aquele que serve o nosso Deus. Quando você receber alguém na sua casa, esteja em comunhão para você ver que aquela pessoa realmente vem da parte de Deus, vem guiado por Deus, para que não traga tristeza dentro do teu lar. Deus veio para mostrar que, em primeiro lugar, vem Ele e não os nossos familiares. Em primeiro lugar, vem o nosso Deus, porque é dele que nós precisamos. Precisamos dos nossos familiares. Mas quando nós precisamos de um emprego, quando nós precisamos da saúde, que a nossa saúde está comprometida, a saúde dos nossos familiares está comprometida, nós recorremos a quem? Ao nosso Deus. Então, primeiro vem o nosso Deus, para que não venha haver desunião entre os familiares. É isso que nosso Deus está nos explicando. E se você entrar em comunhão com Deus e pedir para Deus abrir seus olhos espirituais para que você possa entender essa parte que eu li aqui, Deus vai mostrar tudo para você na sua vida. Deus vai mostrar
tudo para você, vai mostrar para você que não é qualquer profeta que entra na tua casa, que não é qualquer um que pode profetizar para você. Então, as coisas de Deus é muito melindrosa, é muito delicada, é muito mistério. E por isso que nós devemos estar em comunhão com Deus, para que Deus venha mostrar para nós muita coisa que na nossa vida, né? Porque Deus é o único que não desampara nós. Um filho desampara, a nora desampara, o sogro desampara, a mãe desampara, o pai desampara, mas o Pai Celestial não desampara. Ele te perdoa, te ensina e está com você 24 horas por dia, te protegendo do mal e da aparência do mesmo. E ainda ouve a sua oração. Então estejam todos com Deus, fiquem com Deus, sejam abençoados por Deus, leiam Mateus, no capítulo 10, no versículo 33, que Deus muito vai mostrar para vocês o que Ele realmente requer de cada um de nós. E aos poucos nós vamos entendendo as palavras santas de Deus. Fiquem com Deus, sejam todos abençoados por Deus.